Maria Carolina Tomás, eu sou do Departamento de Ciências Sociais aqui da PUC Minas. Então, as minhas pesquisas, elas se concentram na área de desigualdades sociais. Eu faço uma interface entre teoria sociológica e métodos demográficos, questões mais demográficas também. Atualmente eu tenho concentrado numa pesquisa sobre famílias interraciais, em que o objetivo é entender um pouco melhor tanto a questão da escolha do parceiro, né, de ter uma raça-cor diferente da sua, e também a questão dos filhos, da composição racial da família. Uma outra pesquisa que eu tenho me dedicado no momento é sobre as desigualdades de acesso às práticas integrativas e complementares em saúde. Então, assim, são duas, uma mais na área da saúde, a outra mais na área de raça e família. Eu tenho graduação em Ciências Sociais, então eu me envolvi com pesquisa muito cedo, desde o segundo período na graduação. Tinha grupos de pesquisa, bolsa de iniciação científica, então desde a graduação eu me envolvi. Naquele momento eu estudava mais mercado de trabalho, principalmente mercado de trabalho para os jovens e o entendimento das características das pessoas que influenciam o salário. Depois eu tive uma trajetória muito tradicional acadêmica de fazer mestrado, doutorado, então continuando com as pesquisas, né? E no doutorado eu comecei a estudar a questão de raça. Foi aí que eu imagino que tem um pouco a ver com o lugar que eu estava, na universidade, no departamento, e também uma confluência de interesse de, neste momento, conseguir unir essa questão mais da teoria sociológica com as questões demográficas. E eu vejo família muito como essa, onde encontra bem, né, as questões teóricas e as questões também demográficas. Então foi aí que eu comecei a estudar essa questão dos relacionamentos, naquele momento só casamentos, são casamentos interraciais. E desde então eu tenho esse interesse, assim, né? Eu acho que o casamento, ele é um local social de encontro de diferenças e semelhanças, interessante para a gente entender conflito, mas também entender afeto, então eu acho essa questão interessante. E aí, depois, eu parti um pouco para tentar compreender também a família como um todo, não só o casal, mas também a partir do casal, em geral, é formada uma família, né? Assim, eu parto para entender um pouco mais o contexto de quem reside junto, essa família que reside junto, não a família que mora fora do domicílio, e as questões dos filhos também, né? A classificação racial dos filhos, a questão de escolaridade dos filhos. Então, eu comecei a me interessar mais sobre isso. Durante a pandemia, eu comecei a me interessar mais também por questões de saúde. Assim, eu acho que todo mundo passou ali por um momento complicado, né, em que saúde se tornou um tema importante, não só para a pesquisa, mas inclusive no nosso dia a dia, né, é um assunto que a gente começou a falar mais. E eu mesma passei a conhecer mais e a usar mais as práticas integrativas e complementares. Então, a partir desse interesse pessoal, também surgiu a ideia de compreender o uso dessas práticas, o acesso que as pessoas têm, né? Muitas vezes há um entendimento de que elas estão muito voltadas ao uso de pessoas mais da classe média, que tem uma situação socioeconômica mais elevada, mas a gente vê a oferta de várias práticas também no SUS, então eu pensei em fazer um contraponto com isso, né? O que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde como também as pessoas que têm acesso à rede particular utilizam à distância da casa, né? Entender um pouco o contexto ali de desigualdades por trás do uso e do acesso às práticas também. Eu cursei ensino médio técnico em administração na escola do Sebrae. Então eu tive a oportunidade de ter contato com diferentes disciplinas, né? Além das disciplinas do núcleo de administração, como marketing, finanças, nós também tínhamos sociologia, filosofia, idiomas, né? Assim, tinha alemão, inglês, espanhol. Então ali eu conheci a sociologia. Naquele momento, eu entendia a sociologia muito voltada para a análise das organizações. Então, era uma sociologia mais das organizações e também voltada para a pesquisa de mercado junto com o marketing, né? Então, eu gostava muito, fiz estágios, comecei a trabalhar e pensava, nossa, eu queria entender um pouco mais essa questão de fazer pesquisa. Sempre foi um pouco a pesquisa, mas naquele momento não era uma pesquisa acadêmica, era uma pesquisa de mercado. Né, essa questão de pesquisa de opinião, pesquisa de mercado. Então, eu fui para as ciências sociais com esse pensamento.
Quando eu cheguei na universidade, eu vi que era um outro universo. Era um universo muito mais amplo, obviamente, do que eu conheci no ensino médio, do que eu conheci também fazendo estágio, né? E eu fui descobrindo que ciências sociais é um mundo que une aí antropologia, ciência política. Mas mesmo na universidade eu mantive muito o meu interesse na sociologia e na pesquisa quantitativa. Então, eu cursei disciplinas de estatística, né? Na época chamava MQ, que é o Métodos Quantitativos. Ele era um curso voltado para pós-graduação, mas eu cursei várias disciplinas mesmo na graduação. Cursei disciplinas também na economia. Então, eu fui tentando manter esse interesse de fazer pesquisa de mercado, voltado para o marketing. Mas com a experiência ali dos grupos de pesquisa, das bolsas de iniciação científica, eu fui entendendo também que dentro do universo acadêmico era possível fazer pesquisa e que, na verdade, eram pesquisas que, naquele momento, também eu entendi que talvez seriam mais interessantes de me dedicar, assim, né? Eu acho que o ambiente acadêmico, ele te dá uma liberdade de escolha dos objetos de pesquisa, dos temas, até das pessoas que você vai trabalhar, que ali foi me cativando um pouco, assim. E também essa criatividade, né, de unir áreas diferentes, eu sempre tive muito interesse assim, em unir demografia, economia, sociologia, então isso também foi um pouco motivador ali, né, de eu seguir a carreira acadêmica. Então eu cheguei de uma forma, me deparei com um universo muito maior, mas eu acho que eu transformei essa questão da pesquisa de mercado para uma pesquisa acadêmica, né? Mas eu sempre tive interesse também na área mais quantitativa, né? Então, desde a graduação também, eu estudo métodos quantitativos. Mais recentemente que eu fui arriscar a pesquisa qualitativa, mas a estatística, a análise de dados, manipulação de banco de dados sempre foi algo presente também, desde a minha formação ali, segundo, terceiro período, sabe? Então, eu fiz a graduação em Ciências Sociais na UFMG, fiz o mestrado em demografia, na UFMG também. E aí eu parti para a demografia em parte nessa busca de agregar novas técnicas de análise para os dados e uma perspectiva um pouco diferente também da sociologia em si, né? Eu falo muito da sociologia porque dentro das ciências sociais a gente tem essas 3 grandes áreas, mas eu acabei me especializando mais na sociologia. E aí fiz o mestrado em demografia, em que eu estudei mercado de trabalho dos jovens. E no doutorado eu fui para a Califórnia, então eu fiz meu doutorado na Universidade da Califórnia em Berkeley, que é um dual degree em Sociologia e Demografia. E em parte da decisão foi estar em Berkeley, né, que é um departamento de Sociologia excelente e de Demografia excelente, estar na Califórnia, mas também porque era um dual degree. E naquele momento eu não conseguia muito bem decidir se eu queria me dedicar mais à sociologia, dedicar mais à demografia. E aí eu falei, gente, tem um dual degree, então vai ser ótimo, porque eu vou estudar tanto teoria sociológica quanto todos, né, a parte também das técnicas demográficas e na expectativa de conseguir unir isso. E eu acho que foi bem dentro do que eu esperava, assim, né, porque eu tive que fazer todos os créditos de disciplinas, tanto da sociologia e da demografia. Então, eu tive que fazer o dobro de créditos em termos de disciplina. E como o meu mestrado era em demografia, eu tive que fazer um mestrado em sociologia lá. E depois fazer uma tese que unia as duas coisas. Então, acho que foi bem dentro, né, eu digo assim, em termos dos objetivos que eu tinha, foi bem dentro do que eu esperava. Mas não foi nada do que eu esperava em termos dos desafios que eu teria, obviamente, né? Então, eu fiz o meu doutorado lá, na Califórnia. Eu voltei do doutorado. Na verdade, eu fiquei lá 4 anos, de 2007 a 2011, e terminei de escrever aqui, porque no meio do doutorado eu acabei tendo um filho, meu marido estava lá também, a gente pegou aquela crise nos Estados Unidos, né, ali também, então a gente decidiu que era melhor retornar. Aí eu retornei e fiquei aqui escrevendo, terminando a escrita por 1 ano. Quando eu voltei, eu fui super bem recebida pelo CDPLAR lá na UFMG, que foi onde eu tinha feito meu mestrado. Assim, foi excelente o período que eu passei lá. Fiquei de 2011 até o final de 2013. Então, quando eu retornei, eu tinha um espaço para escrever, né,
um escritório lá, uma sala com os outros estudantes. Então, tive uma vida, voltei assim, também tenho uma vida acadêmica ativa junto com os colegas, né? Não perdi esse contato de uma universidade. E terminei de escrever a tese, e antes mesmo de terminar de escrever a tese, eu comecei a trabalhar como professora substituta lá, né? Então, fiquei lá até o final de 2013, terminei a tese no final de 2012, então foi uma escrita de agosto de 2011 até dezembro de 2012, mas em 2012, antes de terminar, comecei a trabalhar lá como professora substituta e tal. E aí, quando você vai terminando a tese, você fica atento ao que está acontecendo, porque o que a gente quer é trabalhar, né? Você vai, e sempre, para todo mundo assim que está terminando, dá aquela angústia, e agora, o que eu vou fazer e tal. Eu já estava lá trabalhando como professora substituta, observando se ia ter concurso, né, essa questão toda, e aí fiquei sabendo de uma vaga que tinha aqui na PUC para fazer um concurso, uma entrada via pós-graduação de Ciências Sociais. E aí, quando eu li o edital, vi, nossa, tem tudo a ver e tal, resolvi tentar a prova. Então, assim, até esse momento eu não conhecia a PUC, nunca tinha estudado, né, assim, conhecia, assim, sabia que era uma instituição, né, excelente aqui em Belo Horizonte. A minha irmã fez graduação aqui, mas eu ainda não conhecia o departamento, não conhecia as especificidades do programa, da graduação em Ciências Sociais. Então, eu resolvi fazer a prova, aí fui aprovada, né, e comecei a trabalhar isso no início de 2014, né, fevereiro de 2014. E o que eu achei que foi ótimo, assim, achei que foi um casamento muito interessante, porque quando a gente chega num lugar novo, tem os desafios para a gente não só conhecer, mas também para a gente achar o nosso lugar, nosso espaço, né, a nossa forma de trabalhar. Então, isso foi uma experiência bem interessante para quem estava ainda ali terminando o doutorado e começando, de fato, a vida acadêmica. Então, foi assim que eu entrei, através de uma seleção que eu fiquei sabendo e tentei. E aí depois, né, muitas pessoas até me perguntaram, você vai fazer outro concurso? Não, eu gostei e fiquei, né, assim, acabei que decidi mesmo fazer minha carreira aqui nossa, tenho assim, acho o programa super interessante, essa questão de ser das ciências sociais, então tem uma interdisciplinaridade que eu gosto, e a graduação de ciências sociais também, né, que eu tenho um carinho enorme, e acabei me alocando ali nas disciplinas mais de metodologia quantitativa, né, que é onde eu tenho um conforto maior para ensinar e parece que tem funcionado. Porque às vezes até você não ter filho, a gente, principalmente jovem, a gente vai navegando ali e vai indo, né? A gente vai com a cara e com a coragem e vai indo. Mas na hora que aparece um filho, tem. Enquanto eu vivi na Califórnia, eu entendi, para mim foi mais fácil isso, lidar com isso, né? O meu marido, ele é pai, né? Não gosto de usar essas expressões, é pai presente. Ele é pai, então ele cuida do filho dele. Então, a gente dividia muito. E lá, por mais que seja um país, assim, que né, não é um país que tem políticas voltadas a resolver essa questão de gênero. Mas a gente estava na Califórnia, que é um local diferente. Então, a gente conseguia dividir melhor as coisas, sabe? Assim, por exemplo, um dia que a criança fica doente, eu trabalhava de manhã e ele não trabalhava de manhã. E aí a gente invertia, à tarde ele ia trabalhar, eu não trabalhava. Então a gente conseguia dividir isso melhor. Quando a gente voltou para o Brasil, isso se tornou praticamente impossível. Aí é que eu fui sentir mesmo muito mais. Porque ele ia trabalhar, ele não conseguia falar com o chefe dele que naquele dia a criança estava doente e que a mãe não ia poder ficar, né? Primeira pergunta que se escuta é, cadê a mãe da criança? Né? Cadê a mãe da criança? Então, assim, quando a gente voltou, essa questão ficou muito evidente. Nós dois sofremos muito, né? Porque assim, a gente estava acostumado com o sistema e chega aqui. E aí, o que acontece aqui? A gente lança a mão das redes próximas, avó, tia, né? Que é o que acaba fazendo, que são envolver outras mulheres nesse processo. Mesmo com meu filho mais velho, a gente divide, é tudo muito dividido, assim, compartilhado. Eu nem gosto, às vezes, de usar a palavra dividido, eu acho que é compartilhado, vivenciado de forma conjunta. E gera estranhamento para as pessoas, né? Do tipo, como que... Né? Às vezes eu falo, não, eu não faço isso. Quem faz é o pai. E qual que é o problema, né? A gente voltar no tempo,
e pensar, então, nessa pessoa ali terminando o ensino médio e decidindo o curso, né? Eu acho que ali o primeiro desafio que eu tive foi uma falta de identificação com o curso mesmo, assim. Para mim foi muito difícil terminar Ciências Sociais, porque eu era uma pessoa da prática, eu ainda sou essa pessoa da prática, do fazer, né? Embora eu gosto muito de sentar, escrever, fazer pesquisa, mas é uma pesquisa também que eu preciso ver resultado, né? Eu não estou fazendo uma pesquisa, eu tenho lá meus dias que eu vou sentar e vou escrever, né? Eu brinco que tem um produto final, que é um artigo, que é um relatório. O primeiro desafio foi me adequar um pouco ali ao ambiente universitário, a esse curso muito teórico. Eu pensei muito em desistir, mudar de curso. Assim, isso foi muito forte para mim. Não, só que ao mesmo tempo não é tão fácil a gente desistir das coisas, né? Então, você passar, na época era um vestibular, né? Então, um vestibular concorrido, numa universidade excelente, a gente não desiste das coisas assim na vida, né? Então, desistir era uma coisa assim, só se eu conseguir mudar de curso, só se eu conseguir vaga para outro curso, né? Não era uma coisa que eu ia largar. Então, eu tive essa dificuldade para adaptar. O desafio grande do mestrado é que o mestrado é rápido, são só 2 anos para fazer muita coisa, para fazer muitos créditos, para fazer a dissertação e ainda preparar para o doutorado, que foi uma maratona de 1 ano, assim, mais ou menos, né? Preparando idioma, as provas, projeto e a seleção para a Bolsa da CAPES, que eu fui pela Bolsa da CAPES Fulbright, né, do governo brasileiro. Então, foi entrevista, né? E é uma maratona, que o processo começa muito antes, ele começa 1 ano antes. Então, eu acho que ali foi um desafio de tentar conciliar tudo, mas era muito prazeroso, assim, eu não achava que era uma coisa que era difícil, ou né, que tal. Mas eu não tinha expectativa de conseguir, não. Na primeira vez que eu tentei, falei, vai ser para eu experimentar, para eu ver como é que vai ser, para um próximo ano eu conseguir. Então, ao mesmo tempo, eu estava procurando emprego, olhando outras oportunidades também de doutorado aqui no Brasil e tal. Então, eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. É bom, é um período da vida da gente que eu acho que a gente tem muita energia, né, muita coisa. Então, é isso mesmo, tem que fazer muita coisa mesmo. Eu não via isso como um peso, nem nada disso. Mudar de país e tudo, é claro que impõe um desafio, mas eu acho que dentro dos outros desafios que viriam, foi ok, assim. Quando a gente sai do nosso lugar de conforto e vai para outro, a primeira coisa é a adaptação, né? Então, assim, mas não uma adaptação do local, da casa, foi uma adaptação cultural mesmo do sistema de ensino americano para o sistema de ensino brasileiro, né? Então, é uma mudança muito grande, né? Assim, então, esse choque inicial, né? Assim, as aulas muito pesadas, muito exercício, muita cobrança. Mas não era só a aula em si, eu acho que existe também uma cobrança de grupo, uma cobrança institucional, quando você está num lugar de excelência também, você se sente muito cobrado de fazer as coisas, então foi uma pressão muito grande. Meu doutorado foi pura pressão, do início ao fim, muita, muita, muita pressão. E estar com colegas de alto nível também te pressiona muito, porque eles, e de fato, são pessoas de altíssimo nível que hoje, né, são as pessoas que ganham prêmios, que escrevem os livros, que se tornaram referência. Então, isso é uma pressão que você vai sentindo como se tudo que você faz não é suficiente, né? Assim, e ainda tem a questão de se você não ser de lá, né? Eu ainda vim de fora, então, então foi pressão do início ao fim, assim. Alguns ambientes mais confortáveis, outros menos confortáveis, de uma competitividade gigantesca, então foi bem desafiador. E do lado pessoal, eu ainda tive um filho, né, durante o doutorado, então assim, eu fui com o meu marido e a gente teve um filho bem no meio ali do doutorado, eu ainda não tinha nem feito a qualificação, não tinha projeto de tese, não tinha nada. Então isso também foi outro desafio, né, conciliar a vida acadêmica com a maternidade. Em qualquer momento que isso aconteça na vida de uma mulher é desafiador, né? A gente sabe disso. Naquele momento foi ainda mais ainda porque a gente não tinha uma rede de apoio assim muito grande, né? A gente também, assim, já era um desafio muito grande ir para as aulas, frequentar as aulas, ainda frequentar grávida, etc. Né? Ainda tem todo um processo ali por trás disso. E naquele momento também não tinha a licença maternidade nos Estados Unidos, são 6 semanas. Então, depois de 6 semanas, eu já estava dentro da sala de aula de novo, né?
Então, assim, foi tudo muito tumultuado, digamos assim. Foi um desafio, né? Esse foi um desafio grande, assim, de conciliar tudo isso. E depois o retorno, né, também. Então, aí voltar, você vai também ter que se reinserir no mercado, se reinserir ali nas suas relações, né, com as pessoas profissionais. Então, acho que isso, talvez eu listaria como alguns dos desafios, né. A questão de gênero, ela perpassa todos os aspectos da nossa vida, né, assim. A nossa área das ciências sociais é uma área muito feminina, então a gente tem muitas mulheres na área, né, assim. Mas existe uma estratificação, às vezes, de postos que essas pessoas ocupam, tipo diretoria, pró-reitoria e etc. Então, essa relação de gênero, eu acho que a gente a observa, talvez em alguns assuntos, né, algumas áreas do conhecimento, assim, dentro das ciências sociais que são mais femininas e outras que são mais masculinas. E nessas hierarquias de ocupação de cargos, né, a gente observa isso também. Em termos profissionais, igual você perguntou na PUC, etc., foi um pouco isso que eu falei, né? Assim, então, é uma área feminina, mas a vida acadêmica, ela é mais do que a docência, ela é mais, né, ela tem essa parte administrativa, etc. E aí você vai percebendo que há hierarquias, né, de gênero, principalmente para a ocupação desses outros espaços, para além da sala de aula. Assim, eu acho que não dá para a gente dizer. E há tanto uma hierarquia do reconhecimento, muitas vezes, do que as mulheres são capazes de fazer, mas esse lugar social muito do cuidado. Então, a gente observa, às vezes, dentro da academia, que é aceito de forma muito tranquila uma mulher, por exemplo, estar até ali numa coordenação de curso, numa chefia de departamento, que é onde cuida dos professores, cuida dos alunos, né? Mas há instâncias que são mais difíceis dela chegar, né? Que é a representação. As ciências sociais, ela se divide em 3 áreas, né? Assim, a gente tem a sociologia, a antropologia e a ciência política. Então, só para contextualizar, a ciência política é uma área menos feminina, ela já tem, né, mais professores homens, por exemplo, né? Então, já existe uma estratificação dentro da própria área ali, né? A sociologia, ela é mais bem dividida, digamos assim, a antropologia é uma presença forte de mulheres, assim. Uma possível hipótese por ser uma área que não é o que a gente chama de hard science, né? Então, as hard science, que são a matemática, a física, a parte de tecnologia, né, as ciências sociais, ela está mais dentro de que a gente chama de uma soft science. Então, talvez isso ajude a explicar um pouco, né, que a gente possa pensar não só a presença ou não das mulheres, mas onde cada grupo está alocado, né, assim, o tipo de trabalho, os postos que ocupam, os assuntos que estudam. De forma geral, a presença das mulheres negras dentro da academia ela é muito pequena, né, assim, muito pequena. Dentro das ciências sociais, tem pessoas que vão até dizer assim, não, é uma área, a gente já sabe que é uma área que tem muita presença de pessoas negras, de mulheres negras, né? Num argumento de como se não precisasse nem mesmo de ter uma atenção mais em termos de políticas para isso na nossa área. Mas, se a gente for olhar, a presença ainda é muito pequena, né? Assim, ela não é igualitária. E ela é pequena e ao mesmo tempo ela vai sendo filtrada ao longo do tempo, né? Assim, como das mulheres também. Então você tem talvez uma presença maior na graduação e ela vai diminuindo até a gente chegar na pós-graduação ali, no doutorado, e ainda menor ainda dentro da esfera de atuação mesmo, né? Da docência e tal, da presença menor. E talvez ela também seja setorizada em algumas áreas, né? Uma presença maior ali dentro de algumas áreas do que outras, assim. A questão do fazer ciência está muito relacionado com o que a gente faz no mundo, né? Ciência é uma parte da nossa vida. O fazer ciência está muito relacionado com o fazer no nosso mundo, com a nossa situação, com a nossa vivência.
Então, sem dúvida, do ponto de vista que até as próprias questões de pesquisa que nós escolhemos, e nas ciências sociais isso é muito marcado, elas têm muito a ver com a nossa experiência de vida, né? É muito difícil me chamar a atenção algo que eu não conheço. Algo que eu não conheço, dificilmente eu vou estudar, não é porque eu não acho importante, é porque aquilo não faz parte, muitas vezes, da minha vivência, né? Então, primeira coisa, eu acho que já parte daí, assim, as nossas escolhas são diferentes porque nós somos pessoas diferentes e como uma pessoa, uma mulher negra, provavelmente a gente vai ter escolhas diferentes ali. Segundo ponto, tem a parte das próprias interpretações, né? A gente tem sido, cada vez mais a gente discute essa questão da colonização do saber, que o nosso saber é um saber localizado, um saber que é colonizado do ponto de vista que ele é formulado para explicar questões muito das pessoas brancas e das pessoas que fizeram e ainda fazem parte de um extrato pequeno da sociedade, né? Assim, e aí essas pessoas explicam, inclusive as questões raciais, por exemplo, essas pessoas explicam questões de pobreza. Então, quando a gente parte de um conhecimento localizado, de um conhecimento construído também de pessoas, né, que vivem essa situação, que conhecem essa situação, ou que pelo menos não necessariamente que vivem isso, mas que trazem um novo olhar, a gente também passa a descolonizar o nosso saber, né? A gente passa a ter outras explicações possíveis, passa a olhar para aquele objeto de forma diferente, assim. Então, acho que isso também é importante, né? Não só as escolhas, mas também a explicação, a forma de explicar, da onde que vem o ponto de vista. E se a gente for parar para pensar que pesquisa também é uma interação, né? Na nossa área, a gente não faz pesquisa no vazio, a gente não faz pesquisa no laboratório, olhando ali, né, a célula, olhando ali algum objeto de forma distante. A gente tem um processo de interação. E aí, mesmo dentro dos métodos quantitativos, é importante ressaltar que o dado ele não é coletado, ele é construído a partir de um processo interativo. Então, a pessoa fazer uma entrevista, coletar um dado, sendo uma pessoa negra, sendo uma mulher, é diferente também, né? Então, assim, eu acho que esse processo interativo é diferente. E algumas pesquisas, inclusive, são importantes que o processo interativo seja feito por pessoas negras, que sejam feito por mulheres, né? Então, a pesquisa vai ser diferente, né? Não tem muito como ela não trazer aí para a gente um novo conhecimento, um novo olhar, né? Uma nova perspectiva. Eu acho que a primeira de todas é a minha avó. E aí eu brinco que vó sempre tem um lugar especial na vida da gente. Não tem, acho que quem tem essa oportunidade de conviver com vó sabe, né? Desse espaço que ela ocupa. E a minha avó, ela era uma mulher, assim, muito à frente do tempo, né, assim. Então, ela teve uma trajetória muito atípica para a geração dela. Então, isso para mim já me chama muita atenção. Desde pequenininha, assim, ela me chamava muita atenção, essa diferença dela, né. E deixava essa coisa que, como mulher, precisa ser autossuficiente, precisa descobrir o caminho dela, né? Ela viajava muito, ela, né, tinha... Então, assim, eu olhava e falava assim, poxa, é assim que eu quero ser, né? Eu não quero ser aquela mulher submissa e tal. Eu tive muitas professoras, assim, que me inspiraram muito a estar onde eu estou. E não só a estar, mas, inclusive, até a forma, às vezes, de comportar, né? De lidar com os alunos, de ministrar as aulas. Então, eu tive muitas professoras inspiradoras. E aí, que eu acho que é a parte interessante, né? Assim, muita gente fala que não teve muitos professores, tem mais professores. Eu tive muitas mulheres, assim, na minha graduação, na verdade, no ensino médio, né? Por exemplo, a professora de sociologia era uma mulher, a professora de filosofia era uma mulher. Então, e depois, na graduação, né, eu tive muitas professoras, e professoras que faziam pesquisa, professoras que tinham família. Então, eu olhava para aquilo e pensava, é assim que eu também quero ser, né? Quero ter minha família, vou continuar fazendo pesquisa e papéis de liderança também, né? Assim, e muitas vezes não só uma liderança do ponto de vista de ter um cargo na universidade, mas de ter muito respeito dos alunos, de ter muitas pesquisas, de terem muitos bolsistas, né? Então eu olhava para aquilo e falava, poxa, isso é uma vida interessante, né? Eu falo que
que às vezes o que eu busco um pouco para minha vida é que seja uma vida interessante. Eu olhava aquilo e pensava, é uma vida muito interessante. É enfrentar, ter coragem, fazer aquele trabalho sem preocupar com o seu resultado inicial, sabendo que ele é de longo prazo e que o resultado vai vir, e tornar a sua vida interessante com o que você puder aí, né, nas suas pesquisas, nos seus interesses, dentro da sua realidade mesmo.